Olá, carinhos, como estás? Eu espero que estejam muito bem. Eu, mais uma vez, estou por aqui muito feliz porque estou encontrando vocês. Vocês que escolheram essa eletiva, vocês que escolheram aprender um pouco mais sobre essas línguas que são tão fundamentais para o cotidiano de vocês. É o cotidiano, afinal, a gente sabe que vocês interagem com pessoas de vários lugares. E se ainda não interage, pelo menos depois das aulas da eletiva, você vai ter mais chance de ler, de assistir, né? Escutar canções e conhecer artistas que podem encantar o coração de vocês. Então, vai ser um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E o que a gente vai ter de bom na aula hoje, professora? Vamos lá. Na aula hoje, a gente vai falar um pouco sobre leitura. E aí, a ti, te encanta ler? Você gosta de ler? Você tem um momento seu de leitura? Existem alguns tipos de leitura, não é mesmo? Existe a leitura que você faz, você tem uma leitura por prazer, onde você pega aquele livro, ou até mesmo nas redes sociais, que você pega os blogs para dar uma lida, para pegar mais conhecimento. E existe a leitura que a gente tem que fazer porque eu sempre digo assim, para os estudantes, tem coisa que a gente tem que fazer e ponto. E uma delas é estudar, né? A gente tem que estudar, então a leitura, os textos sempre estarão presentes em nossa vida. E eu quero saber de vocês, se vocês conhecem algumas estratégias, porque hoje a gente vai aprender algumas estratégias de leitura. Olha aqui o que tem de bom para a gente hoje. Hoje nós vamos aprender a executar técnicas de leitura, utilizar algumas técnicas e reconhecer e analisar gêneros textuais, cartaz, menu, gênero literário. Porque a gente já teve aula sobre gênero textual, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses três, porque conhecendo os gêneros fica mais fácil interpretar e chegar lá ao objetivo geral do texto, tá bom? Então a aula de hoje é sobre leitura e eu espero que vocês se deliciem porque eu já estou pronta para começar. Vamos à tela? Então vamos lá. O que é uma técnica de leitura, professora? Seguramente vocês já viram sobre técnica de leitura lá nos encontros do estudo orientado, porque se a gente fala de estudante, dos estudantes da mediação, a gente leva em consideração que estamos falando com estudantes que são protagonistas, que são estudantes que sabem que tem que fazer, que tem que estudar, esse é o caminho e vão estudando os conteúdos, as disciplinas que têm a ver com a sua realidade e as que aparecem, né? Porque é uma questão de obrigação. Então, vamos lá. As técnicas de leitura. Então, as técnicas de leitura de imagem e textos em espanhol são fundamentais para a compreensão de diferentes tipos de materiais escritos e visuais. Além disso, essas técnicas podem utilizar no aprendizado. Vamos lá, voltando. Além disso, essas técnicas podem auxiliar a professora no aprendizado da língua espanhola, uma vez que permitem a identificação de palavras-chave, padrões e estruturas gramaticais. Então é isso, né? Quando vocês já ouviram falar sobre técnicas de leitura, mas hoje nós vamos falar em especial dessas técnicas e como é que a gente vai usar essas mesmas técnicas, mas para aprender o espanhol, né? Para facilitar a minha compreensão, porque se por acaso eu vou e escolho lá o espanhol, lá no Enem, no momento de escolha, eu escolho o espanhol, então eu tenho que também ter essa bagagem e esse conhecimento para me ajudar a resolver os desafios que aparecerem, né? Os textos. A seguir, serão apresentadas algumas estratégias para a leitura eficaz de imagem e textos em espanhol, tá bom? Então, vamos começar. Identificação do gênero textual. Antes de iniciar a leitura, é importante identificar o gênero textual do material, como notícias, artigos, poemas, etc. Isso pode auxiliar na compreensão do vocabulário e estrutura gramaticais utilizadas. Vem aqui comigo, porque agora eu preciso olhar para você, porque eu vou falar muito sério, tá certo? Vou falar muito sério com vocês. Gente, se você chega, todo texto, olha a frase que eu vou falar, todo texto é um gênero textual. Então, eles possuem características o quê? Fixas.
Ou seja, o meu estudante, o estudante daqui da mediação, ele tem que olhar para um poema e só de olhar já dizer, aqui é um poema. Então, se é um poema, eu espero que ele tenha tais características. O nosso estudante aqui da mediação, ele pode abrir vai na farmácia, compra um medicamento e puxa aquele papelzinho e quando ele abre, ele diz, isso é uma bula, né? Então, se ele está dizendo que é uma bula, ele está falando o nome do gênero textual, bula. Aquele papelzinho com aquele texto, o nome daquele gênero é bula. E eu sabendo, como leitor que vou ler uma bula, o que é que eu já faço a inferência? Que ali vai ter orientações sobre o uso do medicamento, o que aquele medicamento pode ter de reações adversas, né? A gente já tem algumas informações que antecedem a leitura. Então, quando ele diz quando ele diz aqui que reconhecer o gênero textual é fundamental, porque reconhecendo o gênero textual, você vai para a leitura. Aí você vai chegar na conclusão. Realmente as hipóteses que eu criei rapidamente na minha cabeça confirmaram ou não confirmaram. Então, por isso que eu precisei olhar para você e dizer, fiquem atentos aos gêneros, vai olhando as características, porque esse já é um conhecimento nosso, do leitor, tá certo? Isso vai acontecer aqui também nos gêneros textuais na língua espanhola. Vamos voltar lá para a tela. Já olhei para o olho de vocês, já falei, agora vamos ver aqui no exemplo. Só de olhar, o que tu imagina que é isso aí? Isso é um poema? Isso é uma canção? Isso é uma bula? Isso é um outdoor? Sei, deixa eu olhar aqui. Isso é algum gênero digital? Não, gente, isso é um cartaz. Muitos de vocês responderam certinho. Só de olhar, já sabem que é um cartaz, né? Como é, professora? Aí, depois que eu já sei que é um cartaz, eu vou pegar as informações em espanhol. Tem uma... Opa, que estava no modo apagar. Um ratito, agora vocês já sabem que rato não é rato, né? Um momentinho. Então, aqui tem uma linguagem que a gente não consegue identificar. Afinal, não está em espanhol, não está em português, porque tem dizendo aqui, provérbio zapoteco. É um provérbio. E tem perguntando, te gostou? Você gostou? Tem um desenho aqui, né, também que remete às figuras antigas. Aí vem o textinho em espanhol que vai te ajudar a compreender, Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Lembra que no espanhol, quando a gente vai ler os textos, quando a gente vai escutar uma canção mais antiga, sobretudo mais antiga, mas atualmente eles também continuam com esse sentimento de quê? De falar da sua cultura, da sua origem, muitas vezes origem indígena, né? Os povos originários, então eles têm bastante esse sentimento, e eu asseguro para vocês que no Enem, um dos textos sempre traz essa temática, né? Pelo menos um sentimento dentro do texto. Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se habla, son reconocidas y todas las respetamos, protegemos nosso patrimônio nacional. Tem o texto aqui, estamos vendo estratégia de leitura, já conseguimos, até aqui não tinha conseguido inferir o que o anúncio, o cartaz estava trazendo de informação, mas quando eu chego no corpo informativo do texto, eu vejo que ele está falando o quê? De línguas originárias, né? Dos povos antigos, que ele fala sobre riqueza cultural. Bem, aqui temos mais informações, onde está disponível, tudo isso é muito importante para um estudante que quer chegar a uma compreensão completa do texto, porque afinal o texto tem uma origem, né? Foi escrito por alguém, foi publicado em algum lugar e é fundamental que você tenha essa consciência de ler todo o corpo do texto. Então vamos para a primeira estratégia, que o termo que vocês também irão ver em inglês com a professora Patrícia, né? Uma das estratégias de leitura é el skimming. Eu acho que é assim que fala, mas a profe vai falar perfeitamente, tá? Algumas chamadas em espanhol de barrita del texto. Eu vou chamar agora só de barrida de texto. Barrida, que quer dizer de baixar o texto.
que consiste en un examen superficial de texto, esto es, sin leerlo a detalle, com o fim de obter uma ideia general do conteúdo. Gente, foi o que a gente acabou de fazer, uma barrida del texto. Quando a gente olhou o cartaz e antes de ler, a gente já fez um monte de pré-leitura. Ah, que gênero é esse? Foi escrito onde? Foi postado onde? Ah, o que será que se trata? Aí depois que eu vou para o texto. Então, essa primeira leitura que eu não cheguei a me aprofundar no texto, chamada de barrita del texto, é fundamental para o meu cérebro já ir ali, ó, catando as informações necessárias para chegar numa compreensão completa, tá? Esto es posible mediante el análisis de la tipografía, ilustraciones, referencias numéricas, deducciones, identificación de cognatos, el título, el subtítulo, la estructura del texto y todo aquello que puede proporcionarnos uma ideia global, ou seja, bem aqui ela falou, como essa leitura, essa barrita de texto, é ler as referências, você faz uma dedução quando você olha o que? Por exemplo, as ilustrações, né? As palavras, o título é algo automático também. Só que é uma estratégia de leitura, quando que ele se torna uma estratégia? Quando você sabe que você vai ter que ler. Quando se torna uma estratégia? Quando você faz com consciência, né? A gente muitas vezes usa, mas não usa da forma adequada. A gente faz essa pré-leitura, mas agora, tendo uma consciência maior, eu vou fazer uma leitura, uma pré-leitura mais eficaz. Pronto, essa é a palavra, mais eficaz. Vamos fazer uma pré-leitura aqui? Vamos, como é o termo aqui, ó, uma barrita del texto. O que é isso aqui, gente? Eu nem preciso fazer a clássica pergunta, que gênero textual é esse? Se eu entrego isso aqui para você numa mesa, aí você vai dizer, aí eu te pergunto, meu amor, como é o nome disso aqui? Aí você vai dizer, professor, isso aqui é um menu. Pronto, então o nome desse gênero textual é menu. E digam para mim, antes de ler, o que você espera encontrar no menu? Los platos, aqui estão ó, as entradas, né? Aqui, ó, tacos, aí você vai, coquetel, ensalada, e aqui, desayunos, que é desayunos? Café da manhã, né? A gente já viu isso aqui no nosso primeiro encontro, quando a gente falou de rotinas, primeiro encontro não, terceiro. Então, aqui, tá vendo? A gente fez uma barrada de texto, a gente olhou e fugiu um pouco da regra? Não, não fugiu, né? É um menu clássico. Fizemos essa pré-leitura. E, professora, depois que eu faço a pré-leitura, eu vou fazer o quê? Eu vou usar outra estratégia que é scanning, né? Eu acho que é escanear, vem de escanear. É uma técnica de leitura mais focada e específica, que consiste em buscar informações específicas dentro do texto em espanhol. Ou seja, eu agora não só faço a pré-leitura como eu levanto assim, sabe? Me ajeito, me organizo, fico retinho e digo, agora eu vou para o ataque. Agora eu vou ler esse texto, eu vou compreender o objetivo, o que ele quis dizer, qual é o contexto de comunicação e tudo mais. Por que a professora está falando assim? Porque vocês, estudantes que almejam tentar o Enem, que escolheram essa seletiva porque tem lá Spanglês para o Enem e para a vida, a gente está aqui para falar de estratégias que vão te ajudar nesse momento da vida de vocês. Então, você arregaça as mangas e vai para o texto para descobrir informações específicas dentro dele, né, em espanhol. É útil para encontrar palavras-chave, nomes próprios, datas, números e outros elementos importantes que o leitor queira localizar rapidamente. Para exemplificar o uso dessas técnicas, imagine que você precisa ler um artigo em espanhol sobre as mudanças climáticas na América Latina. Exemplo. La cocina española es una de las más populares del mundo. Los platos españoles son conocidos por su sabor y su diversidad. Estoy acá, ¿sí? España tiene una variedad de regiones y cada región tiene su propia comida tradicional.
Algunos de los platos más conocidos son la paella, el gazpacho, el cocido y el jamón serrano. Además, España es conocida por sus vinos y su aceite de oliva. Oliva. O nome da minha filha, gente, Olivia, que vem de azeite. Professor, o que tem a ver com a aula? Nada, mas eu estou passando essa informação desnecessária. Vamos lá, seguindo. Então, aqui é um texto que fala da cozinha espanhola, fala sobre a riqueza dos principais pratos, né? Então, utilizando a técnica primeira, que é barrar o texto, podemos perceber que o texto fala sobre cozinha espanhola, sua popularidade e variedade dos pratos tradicionais, além de mencionar os vinhos e o azeite de oliva, né? Essa é uma primeira leitura, pero uma leitura mais focada em los detalhes. O que a gente encontra? Podemos identificar rapidamente os pratos mencionados como paella, gazpacho, cocido e jamón serrano. Ou seja, quando eu faço essa leitura, como se eu estivesse escaneando, como se eu estivesse ali também buscando, aí não só eu falo que na Espanha existem pratos deliciosos e muito ricos, como eu sou capaz de identificar dentro do texto, por mais que esteja em uma segunda língua, né, uma língua diferente da minha, os nomes dos pratos, paella, gazpacho, cocido e jamón serrano. Jamón, gente, é o que chega perto do nosso presunto, né? Portanto, porque a gente viu, né? Presunto é o quê? Presunto é um falso amigo. Portanto, que quer dizer o quê? Suspeito. Portanto, o objetivo do texto é falar sobre a cozinha espanhola, destacando sua variedade de pratos tradicionais e produtos com vinhos e azeite. Gente, não é um passo a passo que você precisa ir de forma mecânica, não, tá certo? É uma simples, como que eu digo? Você não precisa, primeiro eu vou fazer essa técnica, segundo. Não, você só tem que estar consciente da sua leitura, que dá tudo certo. Lembrando que a gente está lendo um texto em segunda língua. Se a gente está lendo um texto em segunda língua, a gente tem que saber que um texto em segunda língua, ele tem que ser lido no mínimo 2 vezes. Então já conte com esse tempo, porque a primeira ali, o seu cérebro ainda vai identificar, ali fazendo, né, a barrada del texto. Aí quando você vem com a segunda leitura, ou quiçás na terceira, aí você vai ver que as ideias vão aclarar. Tá bom? O contexto e o propósito. Gente, se estamos falando de texto, existe o contexto, né? E o propósito, ou seja, o objetivo. O contexto se refere ao ambiente e à situação em que o texto foi produzido, ou seja, o que motivou e em que contexto social, político, histórico ou cultural ele foi criado. Compreender o contexto ajuda a entender as intenções do autor e os significados por trás das palavras, até porque uma das questões bem recorrentes no Enem é perguntar a intenção, né, o objetivo comunicativo do texto. Já o propósito é a finalidade ou objetivo que o autor tinha a escrever ao escrever o texto, como informar, persuadir e entreter. Esses verbos dentro das questões são fundamentais. Você tem que olhar direitinho as alternativas e ir para o que cada um significa. Então vamos lá, contexto e propósito. Para identificar o contexto e o propósito de um texto em espanhol, é importante seguir algumas dicas. Por exemplo, analisar o título. O título pode fornecer uma pista, na verdade, né, nem pode, ele vai, né? Ou não, vamos deixar pode, porque pode ser que o escritor seja bem diferentão e o título não tenha nada a ver com ele texto. Eu nunca vi, mas tudo é possível. O título pode fornecer uma pista sobre o assunto do texto e o que se pode esperar dele. Então, o título é fundamental. Observar a imagem que acompanha o texto pode fornecer informações adicionais sobre o contexto. Afinal, você está lendo um texto em outra língua, então você vai catar todas as informações. Lê o primeiro e último parágrafo de forma rápida. Esses parágrafos geralmente contêm informações importantes sobre o assunto e o propósito do texto. Geralmente, mas só se você tiver tempo, senão você faz uma leitura primeira, uma segunda e uma terceira, tá? Observar a linguagem e o tom. O uso de determinadas palavras, expressões ou o tom da escrita podem indicar o propósito e o contexto
e o contexto no qual o texto foi inserido. Vamos para um exemplo, então? Exemplo, Enem 2020. Vamos lá, espanglês para o Enem. Agosto 9, Dia de los Pueblos Indígenas. Foi o que a professora falou da temática dos povos originários, vira e mexe, vai ter um textinho em espanhol lá falando sobre eles e a importância. Então, vamos lá. Rigoberta Menchú nació en Guatemala 4 siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y 5 años después de la conquista de... En 1982, cuando el ejército arrasó las montañas mayas, casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada y fue borrada del mapa la aldea donde su ombligo había sido enterrado, né? Antigamente, ó, enterrar o umbigo, para que echar a raiz. Olha, tá falando aqui, nesse texto a gente vê um aspecto cultural, né? Antigamente, enterrar o umbigo para criar raiz. 10 anos depois, ele recebeu um prêmio Nobel de la Paz e declarou: recibo este prêmio como un homenaje al pueblo maya, aunque llegue com 500 anos de demora. Olha, chega com 500 anos de atraso, né? Los mayas son gente de paciencia, han sobrevivido a 5 siglos de carnicerías. Ellos saben que el tiempo, como la araña, traje despacio. Ou seja, né, gente? O que eu fiz aqui? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Faz uma leitura, olha, e diz assim, que gênero é esse? Eu tô vendo que tem aqui aspectos de uma narrativa, né? Alguém vai falar algo, então vamos chegar. Então quer dizer que tem personagem, ou estão falando de alguém. Eu vejo aqui, ó, o título, Los Hijos de los Días, Buenos Aires. O título, agosto 9, Dia de los Pueblos Indígenas. Lembra que antes de ler o texto eu li Pueblos Indígenas e falei, vamos falar sobre os povos indígenas, geralmente eles fazem. Fez um barrado del texto, ou seja, fez uma pré-leitura, depois você leu e viu que está falando de uma mulher que foi homenageada, né, da sua origem. 10 anos depois, você pode vir aqui, ó, e catar várias informações com uma leitura mais específica. Olha aqui, eu coloquei chamando a atenção, primeiro, último parágrafo, o título, a origem, né, de onde vem, onde foi postado, tudo isso é fundamental. Agora, vem aqui comigo, que chegou um momento que é um momento que a gente espera também, porque eu sei que aí vocês vão pôr a mão na massa. A atividade de hoje, né, o exercício, o protagonismo de vocês de hoje, vai ser assim, não tem como ser diferente. Vocês vão ler um texto e vão fazer a compreensão. Só que o que difere é que agora vocês têm alguma dica. Agora vocês têm um discernimento maior, vão pensar um pouquinho sobre o leitor que vocês são e vão pôr em prática as estratégias. A profe, tão carinhosos, sempre falo aqui, que estão aí com vocês, vão dar toda a orientação e o material também. Então, daqui eu espero que registros fotográficos de como que está sendo, se vocês conseguiram, tá? Quem tem acesso à internet pode fazer buscas, se não tem, também é possível a leitura do texto. Aí no material de vocês, tanto vai ter questões objetivas como questões discursivas, ou seja, você vai trabalhar em todos os formatos a sua compreensão leitora, tá? Então não esquece a dica. Faz uma barrada del texto, né? Uma leitura primeira, depois vai para uma leitura mais investigativa, lê mais uma vez o texto e vai para as questões para você chegar à conclusão que sim, dá para ler de forma mais efetiva utilizando as estruturas e sendo o quê? Consciente. Y yo me quedo por aquí con el corazón lleno de amor por vosotros. Es esto, cariño. Hasta la próxima.